Olá, bom dia, queridas, bom dia a todas aquelas que me escutam, aquelas que estão conosco em mais uma aula da nossa comunidade e também aquelas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Se você nos acompanha pelo YouTube, não conhece a nossa comunidade e tem interesse em conhecer, corre lá no meu Instagram, no link na bio tem o link para você então entrar e participar da comunidade de Volta para Casa conosco. Um lugar de muita troca, um lugar de acolhimento e, acima de tudo, um lugar de muito carinho e afeto. Tá joia? Então, se você ainda não conhece, corre lá e participa conosco da nossa comunidade. Para vocês que já estão aqui conosco, comigo, né, caminhando, ouvindo, seguimos então para mais uma aula. Como costumeira, as nossas quintas-feiras são mais especiais, não é mesmo? Agora hoje, quinta-feira então, da oitava da Páscoa, dia que nós estamos celebrando com muita alegria, e eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que eu creio que muitas aqui fizeram ao longo do Tríduo Pascal, do Domingo de Páscoa e assim sucessivamente. Labutar. Viva a labuta! Viva as lutas diárias! E eu gostaria de trazer com vocês hoje, discutir, falar um pouquinho com vocês hoje sobre os afazeres domésticos, os afazeres de casa, os afazeres que são obrigações diárias, então, em nossas vidas e que tantas vezes nos consomem, nos cansam, nos gastam, não é mesmo? Joana d'Arc, quem gostava de dizer viva a labuta, e dizia com muita força, não é mesmo? E o que vem a ser a labuta? Né? Labutar, o que vem a ser labuta? Labuta vem a ser o quê? Um trabalho penoso, canseira, né? Aquilo então que nós nos gastamos, aquilo que é árduo, que é custoso, que gera frutos. Veja, eu posso simplesmente empenhar um trabalho, empreender um trabalho, mas nesse trabalho pode não estar o meu coração e toda a minha dedicação, diferente de uma labuta, de um trabalho árduo, penoso, de um trabalho onde me consome, onde eu me derramo inteiramente, não é mesmo? Então, hoje em dia, se cultua muito a mulher que vai, né, que sai de casa, que vai ao trabalho, que empreende, a mulher empreendedora, aquela mulher de carreira e tantas outras coisas. E tão pouco se fala do trabalho em casa, daquelas que ficam em casa, daquelas que trabalham em casa. Às vezes, ou quase sempre, isso nem é visto como um trabalho. Isso nem é visto como um trabalho. E veja, muitas mulheres que ficam em casa e que não trabalham fora, empreendem muito mais e trabalham muito mais do que aquelas que simplesmente se dedicam ao trabalho fora, não é mesmo? É importante dizer que tanto aquelas que trabalham em casa como aquelas que trabalham fora devam cumprir o seu ofício com amor. Eu não estou aqui dizendo que é correto ou que não é correto trabalhar em casa ou trabalhar fora, muito pelo contrário. Ambos os trabalhos, eles são dignos, porém precisam ser executados com muito amor, com muita doação, com muita entrega, né? O contínuo labutar em casa, daquelas que ficam em casa ou daquelas que saem, que depois retornam e ainda tem que fazer o trabalho de casa, né? O contínuo labutar em casa livra de muitos males e engrandece a alma. E por que livra de muitos males? Porque nos faz compreender que a vida é penosa, a vida é custosa, de que a nossa vida não é um simples mar de rosas, onde as coisas simplesmente acontecem, né? E essas pessoas que vivem e que creem e que pensam desse modo, agem erroneamente, crendo que as coisas são muito fáceis. Quebrou, eu compro um novo. Não serve mais, eu jogo fora. E veja, minhas queridas, a nossa vida não pode ser vivida desta maneira. Então é preciso que nós entendamos e que nós tenhamos isso não só na mente, mas também no coração, que
O labutar em casa nos livra de inúmeros males e engrandece em muito o nosso coração. E por quê? Porque nós fomos feitos para o amor. Nós fomos feitos para amar. E quando nós nos derramamos pelos nossos com amor, então nós crescemos enquanto pessoa, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto amigas, enquanto profissionais e assim sucessivamente. E eu gostaria hoje aqui de abarcar 3 pontos, então eu diria 3 pontos principais com vocês sobre a questão da labuta, né? Da lida, do trabalho em casa, do trabalho no dia a dia. E o primeiro dele é: todo trabalho é nobre. Veja, todo trabalho é nobre quando empreendido com amor. Vou ler aqui para vocês um trechinho. Mais ainda, é nobre o trabalho da dona de casa, porque é outra feição do amor materno e conjugal. Vejam, quando a mulher sai de casa para o trabalho, quando ela precisa trabalhar fora, e é lícito e não há problema algum nisso, quando a mulher sai de casa para o trabalho, a mulher deixa eu diria, né, de stand-by as suas funções maternas e conjugais, matrimoniais, não é mesmo? Porque agora ela desenvolve um trabalho que não diz respeito à tua casa, à tua família, ao teu lar, mas que diz respeito a um terceiro e no qual ela, enquanto uma mulher honesta, responsável, madura, precisa dar conta daquele trabalho da melhor maneira possível. E assim que retorna para casa, então ela se vê imersa em outra realidade, que é a realidade materna e que é também a realidade conjugal. E que de determinado modo ela precisa então dar conta. Veja, dar conta, eu não estou dizendo que ela é obrigada a fazer todas as coisas, mas ela se vê, né, como que como se algo lhe cobrasse que então ela fizesse. E por que ela fizesse? Porque inúmeros trabalhos, ou eu diria a grande maioria deles, precisa ser desempenhada por nós mulheres. Veja, peça ao teu marido para que então ele comece a partir de hoje a lavar roupa. Claro que existem algumas exceções, mas as roupas não ficarão tão bem lavadas, tão bem estendidas ou tão bem passadas como quando nós mulheres então fazemos. Por quê? Porque eles não prestam para isso? Não. Mas porque isso não é uma função propriamente masculina, perdão. Ela é uma função dada a quem? A nós mulheres. E a qual nós devemos desempenhar não por obrigação, mas por amor. Por amor. Então, por amor, eu devo ali desempenhar esta função com muito carinho. Então, vejam, fala-se tanto hoje do trabalho intelectual, né, das mulheres que trabalham intelectualmente, que se dedicam a essa vida, sobretudo intelectual. Importante dizer que é necessário cultivar a nossa inteligência, sim. É necessário nós estudarmos, sim. É necessário nós nos dedicarmos à vida intelectual, sim. Para quê? Para o maior encanto do nosso esposo e dos nossos filhos. Vejam, tudo aquilo que nós fazemos na vida deve ter por fim último alegrar o coração do nosso esposo e dos nossos filhos, ou seja, trazer vida ao nosso lar, à nossa casa, ao nosso ambiente, ao qual nós estamos ali inserida o tempo todo ou boa parte do tempo, né? Mas é certo também que a vida intelectual, a mulher intelectual, nunca, jamais saberá governar a sua casa se não se ocupar diretamente dos trabalhos domésticos. E por quê? Porque é nos trabalhos domésticos que ela então tem este encontro. É lavando a roupa de um filho, é dando banho em um filho, é servindo o esposo, que ela tem então a condição de se derramar, de se doar, de estar em comunhão com aquilo que é o maior presente da sua vida, no caso, a sua família.
a sua casa, os teus. E por muitas vezes algumas mulheres pensam que trabalhar somente no quesito intelectual e colocar algum dinheiro dentro de casa é o suficiente. É aí que está o grande erro, nesta inversão de valores, que o feminismo, que a Revolução Industrial, que a Revolução Francesa e assim sucessivamente nos fizeram acreditar, nos tirando de casa, para quê? Para favorecer a outros e deixando que os nossos fiquem à míngua, né? Quando na realidade é nosso dever e ocupação, é nossa obrigação primeira dar conta daquilo que nos foi dado enquanto um dom, enquanto graça, enquanto presente. Então, estejamos por inteira em nossa casa. Todo trabalho é nobre se feito com amor. Então veja, não há problema algum eu me empenhar na vida intelectual, desde que eu não me esqueça daquilo que são os meus afazeres domésticos, que eu esteja de encontro com a minha realidade, né? De encontro com as minhas vivências, com a minha vida, que eu esteja realmente de encontro, promovendo o encontro aos meus, carinho, afeto, percebe? Então, isso tudo são questões hoje deixadas de lado. E por que deixadas de lado? Porque hoje se valoriza muito a mulher que empreende fora, mas se esquece muito da mulher que empreende no seio da família. E diga-se de passagem, minhas caras, eu diria que a grande estrutura da sociedade são as famílias. Porém, as famílias hoje estão destruídas. E veja, como é que eu posso construir um edifício se a estrutura, se a base do meu edifício está ruída, está trincada? Não há como. Portanto, nós precisamos fortalecer as bases da sociedade, que são o quê? As famílias. Mas se eu não tenho a compreensão de que o meu papel é fundamental dentro da minha casa, de que modo eu posso, então, trabalhar para que a minha família seja uma estrutura rígida, forte, robusta, fortalecida, de modo que os ventos, as tempestades, as invasões não sejam capazes de derrubá-las. Compreende? Então é importante que nós pensemos um pouco e vagarosamente nessas questões, nesses atributos. Será que verdadeiramente eu tenho feito dentro da minha casa aquilo que está ao meu alcance, aquilo ao qual eu deveria fazer? Ou será que eu terceirizo todas as coisas? E agora a gente entra então no nosso segundo ponto. Nunca devemos mandar fazer por outros o que nós mesmas podemos realizar. Veja, quando eu caio, no doce engano de começar a terceirizar todas as coisas, eu perco a parte mais importante, que é o quê? A comunhão, o encontro. Veja, eu vou dar aqui um exemplo prático, nem sei se seria o exemplo mais eficaz, mas enfim. Digamos que eu preciso montar um quarto de bebê. E aí eu vou na loja e eu terceirizo todas as coisas. Então as pessoas vêm e fazem e por fim o quarto fica perfeito. Mas veja, não há um rastro de amor naquele quarto. Por quê? Porque não houve empenho, não houve dedicação. Tudo foi terceirizado, tudo foi mandado fazer. Ah, mas eu escolhi. Ok, mas cadê o gesto? Cadê o afeto? Cadê o carinho? Não é mesmo? E com isso nós começamos a ter um relacionamento com as coisas e com as pessoas frio, terceirizado. Então tudo eu terceirizo. A educação dos meus filhos eu terceirizo para o colégio, as roupas do meu marido eu terceirizo para fulana, a comida eu terceirizo para o restaurante X. E veja, você vai se excluindo dos afazeres domésticos. E quando você se exclui desses então afazeres e você terceiriza todas as coisas, você perde a possibilidade de encontro. Veja, quando é que eu sei que já está na hora de trocar as camisas do meu esposo?
quando eu estou ali lavando, passando e compreendo que aquela camisa não dá mais? Quando é que eu compreendo que precisa se ter uma alimentação mais nutritiva dentro da minha casa? Quando eu estou ali inserida na cozinha, cuidando da comida com afeto, com carinho, com prazer, compreende? Então, é preciso que nós vejamos com verdade aquilo que tem nos tirado do seio da nossa casa, do seio da nossa família. Ah, mas eu trabalho demais e não dá tempo. Veja bem, onde você tem empreendido todo o seu tempo? De que maneira você tem empreendido todo o seu tempo que você não tem mais ali 5, 10, 20 minutos, 1 hora para se dedicar à tua casa? E este, minhas caras, é um risco muito grande que nós corremos. E por quê? Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo é terceirizado, não tem sentimento, não tem doação, não tem entrega, tudo é superficial, tudo fica muito na periferia, não tem profundidade, não tem profundeza, compreende? Tudo é muito assim, tudo é muito eu quero, eu peço iFood, eu compro, eu faço, veja, não existe entrega. Não existe sentido pleno no qual eu realizo aquela função. Então, este, eu diria, né, um grande mal do século, tem nos consumido de determinado modo que tem nos tirado do seio da nossa família. E eu volto mais uma vez naquele início, né? É preciso primarizar, é preciso voltar, né? É preciso retomar as nossas famílias, as raízes, os valores. É preciso enrijecer, engrossar o caldo das nossas famílias, para que então as tempestades, as grandes tempestades que têm se apresentado, não tomem conta dos nossos lares. Estejamos atentas, minhas caras, estejamos com o coração aberto para ouvir e observar, reconhecer onde é que nós estamos errando, onde é que é preciso retomar, onde é que é preciso que eu então assuma as rédeas da minha casa enquanto mulher, tá joia? E então eu parto para vocês para um terceiro ponto, não mais importante que os outros dois, mas tão importante quanto, que é que valham como perdidos todos os dias passados sem uma ocupação útil. E a pergunta que eu faço para vocês agora é: onde você tem colocado o teu coração? Onde você tem gasto o teu tempo? Onde você tem consumido os teus dias? Nas redes sociais? Nas compras pela internet? Nas conversas de patroa, nas conversas de comadre, de beira de muro, de janela? Nas reclamações e nas murmurações do tipo estou cansada? Onde você tem empreendido o teu coração, de modo que isso te leve a uma vida madura, coerente, sincera, concisa? Aonde você tem entregue as tuas energias? Com o que você tem gasto o seu tempo? Vejam, minhas caras, se andares com o coração unido a Deus, verás tanta precisão ao redor de ti que apenas te lamentarás de ser pouco o tempo para atenderes a tudo e a todos. E por quê, minhas queridas? Porque quanto mais distante de nós mesmas nós estamos, mais desordenadas nós ficamos. Ao passo que quanto mais unidas com a verdade nós estamos, mais ordenadas nós nos tornamos. E quanto mais ordenadas nós nos tornamos, maior a precisão certeira que nós teremos quando olharmos determinado ponto e compreendermos que falta-nos tempo para servir, falta-nos tempo para amar. Minhas queridas, eu queria fazer com vocês aqui um breve
parêntese muito breve, tá? E dizer que isto é uma observação minha e que eu também não estou aqui dizendo para vocês que eu sou perfeita, muito pelo contrário. Mas é muito feio quando nós estamos diante de um evento, de algum ambiente público em que muitas pessoas estão reunidas juntas na missa, na escola, numa festa, enfim, seja qual for. E nós olhamos para o lado e nós vemos aqueles homens com as camisas todas amarrotadas. Aquelas mulheres com os vestidos todo amarrotado. Dá um ar daquelas mulheres relaxadas, que não cuidam da casa, que não cuidam do lar. E vejam, é uma coisa tão simples. Se eu não tenho tempo para passar uma peça de roupa, que dirá para cuidar dos meus? Que requer muito mais tempo e que requer muito mais empenho. Se eu não tenho tempo para passar uma calça ou uma saia que seja, que dirá tempo para cuidar da minha casa? Nós não temos mais esta sensibilidade. Nós não trazemos mais. Veja, numa das meditações da Semana Santa, eu estava lendo o livro de Ana Catarina Emmerich, Serva de Deus, eu não sei se já é santa, mas enfim, é uma alma mística. E ela dizia assim, numa parte, né, do livro, e ela dizia que ela teve a visão, né, então contando como foi aos pés da cruz no Calvário. E ela disse que as vestes de Nossa Senhora eram vestes simples, muito simples, mas eram vestes impecáveis em limpeza, né? Ela usa uma palavra, eu não me recordo, mas ela queria dizer que eram vestes bem passadas, eram vestes limpas, que a Virgem Maria era uma pessoa bem apessoada. Veja, minhas queridas, se aos pés da cruz de Cristo a grande Mãe de Deus estava assim, como nós não devemos estar dentro da nossa casa? Como que nós permitimos que os nossos saiam e se vistam de qualquer modo? Como nós permitimos que nós, mulheres, nos vistamos de qualquer modo? Pega lá aquele vestido que está no armário, que parece que você acabou de tirar da boca da vaca. Todo mastigado, todo amassado, todo moído, e coloca e vai. E veja, como é que você se apresenta para o outro? Como é que você se empenha para poder se dar ao outro? É assim? É assim que nós nos empenhamos para o outro? É com esse amor, é com esse afeto, é com esse carinho? Pois saibam, minhas queridas, que um coração assim pende a um coração desordenado. Porque a pessoa que é ordenada, veja, está escrito, não sou eu quem digo, está aqui. A pessoa que é ordenada, verás com precisão ao redor de ti todas as coisas e compreenderás que ao fim e ao cabo lhe falta tempo para ser aos outros, para servir aos outros. E vejam, minhas queridas, nós nos lamentamos de tudo. Ai, porque eu não aguento mais lavar louça, ai, porque eu tô cansada. E às vezes nós falamos por costume. E não porque de fato aquilo nos aflige. Ah, mas a gente já está tão acostumada a falar assim, né? A gente já está tão acostumada a falar desse modo que às vezes sai da boca para fora e a gente então nem se dá conta, né? A gente então nem se dá conta. E veja, um outro ponto importante para trazer na prática, né? Para poder evidenciar aqui, para ficar um pouco mais fácil, a mesa, né? Quando nós nos dedicamos a arrumar uma mesa, né? Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, em que nós recebemos muitos amigos em casa, muitos. E a minha mãe sempre foi daquelas mães da moda antiga, né? E ela sempre foi extremamente exigente conosco no colocar a mesa, no pôr a mesa, né? Em fazer tudo do bom e do melhor e sempre deixar tudo muito bonito. E eu me lembro que eu arrumei a mesa assim, com muito capricho. Então, eu coloquei as taças e eu coloquei os suplás, tudo arrumadinho, tudo muito bonito. E realmente ficou uma mesa muito bem posta.
E eu me lembro que um dos convidados, quando chegou em casa, quando olhou, disse assim: nossa, nunca fui tão bem recebido. Detalhe, ele nem sabia o que ele ia comer. Mas enfim, ele disse assim: nossa, nunca fui tão bem recebido. Pois saiba que na minha casa você nunca vai ter uma mesa dessa. Foram essas as palavras que ele usou. E eu nunca mais me esqueci. Quando nós vamos na casa de alguém e nós somos bem recebidos, aquilo traz afeto, amor, carinho. Poxa, você gastou tempo para me esperar. A pessoa se sente amada, querida, né? Bem vista. E isso é muito bom. Isso é excelente. É isso que nós devemos fazer. É o mesmo amor que nós recebemos do alto, nós então transformamos em gestos, em atos, em ações. Entendem? E nós, por muitas vezes, nos perdemos ao longo do caminho. E nos perdemos com tantas coisas que não são necessárias. Veja, mais um trecho aqui que eu divido com vocês. Dona de casa que, podendo ter uma mesa com arte e gosto, e deixa, né, muito prosaica e costumeira, perde uma ótima oportunidade de influir sadiamente no espírito e no coração dos seus, o amor. Quando nós deixamos de preparar algo com todo o coração e com todo o carinho, nós perdemos a oportunidade de infundir no profundo do coração do nosso esposo, dos nossos filhos, o amor. Como é que os teus filhos vão aprender a ser assim se você não ensina? E vejam, minhas caras, mas o meu marido não faz. Mas veja, isso não foi delegado a eles. Isso foi delegado a nós. O homem não faz nem questão do guardanapo no churrasco, limpa tudo na bermuda, né? Assim, no pano de prato, qualquer beira de pano que vê. Isso é próprio do homem. Mas e aquilo que diz respeito a nós, aquilo que é próprio nosso? Aquilo que é a verdade da alma feminina? Aquilo que diz respeito a nós? Vejam, isto é a labuta do dia a dia. Isto é aquele trabalho penoso, cansativo. Puxa, mas depois eu vou ter 30 mil copos para lavar. Bendito seja Deus pelos 30 mil copos, que te dá a graça de ser um pouco mais santa, melhor, crescer em virtudes. E nós nos perdemos nas coisas mais irrelevantes que existem. Nós nos perdemos no meio das notícias, das más notícias, das tragédias, das coisas que acontecem. Gastamos tanto tempo perdendo a nossa paz com tantas coisas de fora e não nos empenhamos em cuidar das coisas de dentro. Então vejam, minhas queridas, né? Diz o ditado que pelo estômago se chega ao coração, não é mesmo? Então, existem meios muito eficazes de tocarmos o coração dos nossos maridos, dos nossos filhos. E vejam, esses meios, eles precisam ser bem aplicados, com amor. Então, só para a gente relembrar, 3 pontos principais sobre a labuta, sobre as lutas do dia a dia. Então, o primeiro deles, todo trabalho é nobre, se feito com amor. Todo trabalho é nobre. Nunca devemos pedir aos outros aquilo que nós mesmos somos capazes de fazer, porque isso esfria os relacionamentos, isso terceiriza os sentimentos, compreende? Isso nos afasta do nosso lar, do nosso próprio coração. E por fim, o último, né? Que nós então valham, né, como perdidos todos os dias passados sem uma útil ocupação. Então, que os dias em que nós de fato não empreendemos nada, que nós verdadeiramente os tenhamos como dias perdidos, dias em que nós perdemos a grande oportunidade de amar, dia em que nós perdemos a grande oportunidade de sermos melhores. Para quem?
para os nossos, para o próximo, para o outro. Certo, minhas caras? Vejam, este nosso caminho é um longo caminho na busca da maturidade, do crescimento espiritual, né? Do autoconhecimento propriamente dita. Mas a maturidade, ela passa pelo processo prático da nossa vida. E veja, a maturidade, ela é o quê? Ela é uma junção de fatos. Eu só sou capaz de crescer e ser madura quando verdadeiramente eu tenho experiência concreta para contabilizar. Tá joia? Então eu deixo para vocês aqui o meu grande abraço, o meu forte abraço. Viva a labuta, minhas queridas! Vamos adiante, força e coragem. Nós não podemos desistir do caminho. Nós já demos o nosso sim, já nos embrenhamos nessa mata toda e agora nós precisamos ir até o fim. Não podemos desistir. Força e coragem, vamos adiante. Aguardo vocês então na nossa comunidade. Deixe lá o seu comentário, né? Deixe lá o seu like, compartilhe também o link, convide as amigas, né? Se inscrevam no nosso canal e um beijo, um forte abraço para todas. Até mais!